Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 4 a 10 de maio de 2021, mural de notícias. Estados Unidos vão apoiar suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Protestos na Colômbia. Qual a razão dos confrontos que já deixaram 19 mortos? Questionada sobre fala de Bolsonaro, China condena a politização do vírus. Elogiado por Eduardo Bolsonaro, como o parlamento de El Salvador removeu juízes da Suprema Corte. Maior estudo evolutivo de coronavírus confirma origem de morcegos por humano. Como você também já está acostumado, a gente então vai para aquela aulinha de destaque. Então vamos para a aula de destaque. Estados Unidos vão apoiar suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Mas será que é uma boa ideia, candidato? No geral, claro que a gente tende, ou vai tender a apoiar a medida aí do Biden, né? Que, segundo o próprio presidente já deixou claro, ajudaria muito, principalmente os países pobres, a ter acesso às vacinas, não é? Só que aí tem um problema seríssimo. Por quê? A quebra da patente, primeiro que a quebra da patente, segundo o próprio Biden também deixou claro, ela vai só existir durante a existência da pandemia. Muito bem. É uma posição histórica, porque o ex-presidente Trump jamais tomaria essa medida, né? Jamais. E segundo a OMC e a OMS, foi uma medida histórica do Biden e também elogiada a medida, não é? Pelas duas organizações mundiais. A posição dos Estados Unidos, né, na quebra da patente, ela pode avançar, né? A ideia, ela pode avançar, mas veja, como eu já perguntei, será mesmo que é uma boa ideia? Por exemplo, a União Europeia, que era contra, agora já disse, já elogiou e já parece que vai aí tricotar, não é? Vai trocar ideias com o presidente Biden. E por quê? Porque as empresas que produzem a vacina, as grandes, gigantes empresas da área farmacêutica, elas com certeza não vão apoiar. Tá? E isso, a quebra da patente, poderia favorecer o Brasil? Brasil, liderado por Bolsonaro, que já por 2 vezes foi contra a quebra da patente, então não vai facilitar muito a vida do Brasil. Primeiro porque nós não temos know-how para produzir vacinas e também não temos tecnologia. Nós vamos continuar a depender principalmente da produção de insumos que vem da China ou pode vir da Índia, não é? A medida do Biden não vai trazer muita sombra aqui para o Brasil. A quebra das patentes, ela não vai fazer com que outros países tão já produzam vacinas. Se o Brasil, que é a 10ª economia do mundo, não tem tecnologia, não tem know-how para produzir vacina, o que dirá os países africanos e uma grande parte da América Latina ou da Ásia? Vão também continuar a depender da produção
externa. Tá? Outra situação é que a empresa vamos pegar aí o caso da Pfizer, uma gigante que investiu pesado na descoberta e na produção da vacina. Como é que vai reagir essa gigante quando for quebrar a patente? Ela simplesmente vai dar de ombros e vai dizer, não, legal, tudo bem, vamos salvar a humanidade? Certamente não. Então, existe também um outro problema muito sério, que é os insumos, que está dentro da cadeia da produção. Pega o caso da China, grande produtora de insumos. Será que vai valer a pena para a indústria chinesa, que produz insumos, continuar a produzir os insumos, sendo que houve quebra de patente? Não sabemos. Tá? E o que dizer sobre os excessos de vacina, que é o caso dos Estados Unidos, que tem vacina para dar 2 doses para toda a sua população, que está em torno de 330 milhões de habitantes, e ainda tem sobras. Veja o caso de Nova York, né? O prefeito de Nova York já está anunciando, chamando turistas para voltarem a frequentar Nova York. E se você é turista e não está vacinado, tudo bem, meu amigo, vem para cá que a gente vacina você. Então, quer dizer, os caras têm vacina sobrando, que nem o Emirados Árabes também já adotou essa posição, está chamando turistas para serem vacinados lá, enquanto a grande maioria dos países, no caso, por exemplo, de países africanos, não tem como obter vacina. Perdão, um pequeno acidente aqui. Então, esse tipo de situação, claro, não está definido, ninguém está dizendo aqui que a vacina, que a quebra da patente, né, o Biden disse, mas a gente já vai esperar que essa é uma discussão longa. Tá? E o que é a quebra de patente? O que é uma patente, né, candidato? É um documento que dá tecnológico e legal, que dá direito a quem elaborou, seja ele uma bebida, um remédio, uma vacina, uma engrenagem, um carro, não importa, o direito de explorar isso, só ele, claro. O que é transferência de tecnologia, que é outra situação também que já está sendo discutida, são os meios de produção, onde a tecnologia é fundamental. Por isso que eu lembrei já que o fato da quebra da patente não significa que o Brasil vai produzir 200 milhões, né, de doses de vacina e vacinar todo mundo. Agora, o que é essa quebra, não é? Essa quebra é o que? A perda do direito sobre a patente. E aí foi como eu também já lembrei aqui. Essas grandes empresas investiram pesado nisso, na produção da vacina. E há quem afirme, e isso não sou eu que estou falando, estou dizendo aí do caso daqueles que entendem muito mais a fundo do assunto, que as empresas não vão ser incentivadas a buscarem novas vacinas, novos remédios. Por quê? Ela vai falar, o que adianta eu investir, produzir, e alguém lá na frente diz assim, ó, vamos fazer a quebra da patente. Tá? No dia 29, de abril agora, o Senado aqui brasileiro aprovou por 55-19 a quebra da patente. Mas isso não quer dizer que o projeto já está aprovado. Se ele for para a sanção, ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, com certeza não passa. Como eu já disse, a União Europeia, que era contra, agora está dizendo que quer discutir, só que a Alemanha, a principal economia da União Europeia, já disse, né, a Angela Merkel já deixou claro, somos contra. E para finalizar, não podemos esquecer que Índia e África do Sul, desde o ano passado,
vem insistindo na quebra da patente. E no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é só o Brasil que se posiciona contra a quebra da patente, tá bom? A China e a Rússia, como o Brasil, são contra a quebra da patente. Então, é isso. E continuando o nosso top atualidades, protestos na Colômbia. Qual a razão dos confrontos que já deixaram 19 mortos? Pelo menos foi quando eu montei aqui o material para mandar para o NEAF. 19 colombianos já haviam morrido. A gente espera que não continue, mas só que agora, quem é que está entrando também para fazer os protestos? Os grupos indígenas, e grande parte deles são vítimas das milícias, não é? Dos paramilitares de direita da Colômbia. Então já são mais de 12 dias de protestos. Esses protestos tomaram forma a partir do momento aí que o Ivan Duque resolveu aumentar impostos, né? A população já emendou isso com a alta violência que vem ocorrendo na Colômbia e é claro, a reação do governo só provoca uma maior onda de protestos no país. O Ivan Duque, que é herdeiro político do ex-presidente Álvaro Uribe governou a Colômbia por 8 anos, foi ele que praticamente desestruturou as Farc, elegeu Juan Manuel Santos, que fez o acordo com as Farc, as Farc se transformou num partido político, aí o Álvaro Uribe e o Juan Manuel Santos romperam. Juan Manuel Santos foi aquele que recebeu o Nobel da Paz por causa desse acordo, e o Ivan Duque, herdeiro do Álvaro Uribe, quando assumiu em 2018, havia dito que ele faria o melhor governo que a Colômbia já havia visto. Parece que não está tendo sucesso. Relação América Latina e direitos humanos. Sugestão de leitura. Entenda o caos que fez a Conmebol tirar jogos da Colômbia. Questionada sobre fala de Bolsonaro, China condena a politização do vírus. Então a gente já está acostumado, né? Toda semana o nosso mandatário abre a boca para produzir fatos, não é? Já que é preciso deslocar um pouco aí a atenção dessa CPI do Covid, que está agora esperando, não é? O nosso glorioso general corajoso, né? Curar, né? Sob a ameaça de estar com o vírus, ele que estava desfilando aí outro dia no shopping em Manaus com aquela enorme pança dele sem a máscara, né? Agora está dizendo que não pode ir até a CPI. Então, o presidente também quer deslocar um pouco o assunto e lá vai de novo a China ter que dar um puxãozinho de orelha. E para terminar, é o nosso maior fornecedor de insumos para a vacina. Relação negacionismo e Covid-19. Sugestão de leitura de globalismo, a rixa com a China. Veja polêmicas de Araújo. Elogiado por Eduardo Bolsonaro, como o parlamento de El Salvador removeu juízes da Suprema Corte. O que você está vendo aí com um lencinho na cabeça, né, meio fashion, é o atual presidente de El Salvador, inclusive tomou posse recentemente, o Nayib Bukele, que quando tomou posse já havia quem afirmasse que ele poderia implantar em El Salvador uma ditadura. Muita gente não levou isso a sério.
É coisa da oposição, mas parece que não é bem por aí. El Salvador é um dos países mais pobres da América Latina. O Bukele é um cara que vem, né? Por que ele mandou destituir os juízes da Suprema Corte de lá? Substituiu todo mundo. Porque, primeiro, ele tem o apoio do Exército. Segundo, ele vem, sim, tomando todas as medidas para combater o Covid-19. Inclusive, é importante avisar isso, não é? Para o Eduardo Bolsonaro, já que ele resolveu elogiar o presidente de El Salvador, é importante lembrá-lo, né, que, ao contrário do pai, o Bukele vem sim promovendo o isolamento, o uso de máscara, vacinação quando chega lá, e inclusive é a favor do lockdown. Só que a Suprema Corte não era. Então, nesse embate entre executivo e judiciário, o Bukele, executivo, levou a melhor. Relação: crise entre poderes e América Central. Sugestão de leitura: saiba quem é Nayib Bukele, o presidente da geração Y que deve mandar até no judiciário de El Salvador. Maior estudo evolutivo de coronavírus confirma a origem de morcegos para humanos. Então, isso aí é simples de explicar. Em fevereiro, março do ano passado, dentro daquilo que estava começando a ser estudado, realizado sobre a origem do novo vírus, né, que infelizmente se transformou nessa terrível pandemia, haviam indícios de que o animal que produziu esse vírus, que acabou mutando no ser humano, era o pangolim. Que lá, né, em Wuhan, havia o mercado de animais silvestres e os chineses, alguns, não é, gostam muito, apreciam muito comer animais vindo diretamente de florestas, né? Ou seja, silvestre. Muito bem. Segundo, então, a Universidade da Carolina do Norte, é o morcego o responsável por o vírus ter mutado, né, e contaminado seres humanos. É um estudo que ainda vai ter que ser aprofundado por um bom tempo, mas, segundo aí a Universidade da Carolina do Norte, o responsável é o morcego. Relação: pandemia e ciência. Sugestão de leitura: Covid-19. O que se sabe sobre a origem da doença? Então vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é o desafio, ela está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a alternativa B. Isso mesmo, B de bola. É um nome meio estranho, não é? Essa possível tratado econômico, que não vai ser um bloco econômico, vai ser um tratado econômico, não vai ter moeda única, óbvio, mas se for realizado, olha, promete causar, hein? Você vai ter aí o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá, né? Tanto que o Kanzuk, né, começa aí com o Canadá e termina aí com o Reino Unido, incluindo a Austrália e Nova Zelândia, terão uma associação econômica por ter vários pontos em comum. Primeiro, que são da Commonwealth, tá? Que é a comunidade britânica, né, cuja tutora é a rainha Elizabeth, quase centenária, que provavelmente vai fazer, não vai demorar muito, 200 anos, mas ela é a tutora desses países,
eles têm a mesma língua, uma cultura muito próxima, né? E tem também o mesmo sistema de governo, ou seja, o primeiro-ministro, né? O parlamentarismo. Então, essa ideia é para fazer frente à economia americana e o gigantismo da China, que com certeza vai ser a grande potência econômica desse século, e também ajuda a gente a entender por que o desejo, né, que foi realizado do governo britânico sair da União Europeia. Então, alternativa B de bola. E vamos então ao desafio dessa semana. Com a tarefa de reverter o crescente mau humor europeu contra o acordo Mercosul-União Europeia, a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, se reuniu nesta segunda-feira em Lisboa com o governo português. Apesar das dificuldades causadas pela ressurgência da pandemia de Covid-19 na Europa, Tereza Cristina afirmou que quis viajar para essa reunião já agendada, porque era importante essa conversa. Nessa reunião, a ministra da Agricultura também fez uma tentativa de aproximação com o atual presidente da União Europeia, já que o Brasil vem recebendo críticas crescentes da sua política ambiental. O país assumiu a presidência da União Europeia em janeiro de 2021. Qual é o país em questão? A. Alemanha. B. Noruega. C. Portugal. D. Dinamarca. Ou E. Espanha. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 4 a 10 de maio de 2021, esperando que você tenha gostado e que seja sempre útil a sua leitura aos seus estudos. Prometendo voltar a semana que vem, se cuidem. Saudações amigos e alunos do NEAF, vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF? E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades, beleza? Grande abraço, até!